Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre os desafios da operação do Sistema Interligado Nacional, o nosso querido SIM, com o doutor Alexandre Zucarato, que é diretor de planejamento do ONS. Gente, é importante, é o ONS, tá? Não é a ONS. E lembrando que se você tem interesse nesse tema, a Rede tem uma seleção de conteúdos exclusivos, onde você vai encontrar masterclasses, podcasts, artigos, tudo sobre o assunto. O link para acessar essa série, que é exclusivo para os nossos assinantes, está na descrição desse episódio. Antes de passar a palavra para o Zuca se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Depois desse pequeno comercial, Zuca, por favor, se apresente. E na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Fabiola, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui batendo um papo com você e com toda essa audiência da Rede Energia. Bom, é Zuca, né? Ou Bila, né? Como a gente já se conhece há um bom tempo, né? Meu nome é Alexandre Zucarato, sou casado, tenho 2 filhos, milito no setor elétrico já há um quarto de século, né? Comecei a me aventurar pelo mundo da energia elétrica na graduação, né? Sou engenheiro eletricista formado, segui uma vida de iniciação científica, que foi onde a gente se conheceu, né? Você já estava lá no seu mestrado. E depois engatei mestrado, doutorado, tive uma passagem pela área regulatória da então Tractebel Energia, né? Hoje Engie Brasil Energia. Depois fui para a CCE, trabalhei responsável pela área de preços, depois pela área de inteligência de mercado. Voltei para Florianópolis, acabei retornando ao meu antigo empregador, fui trabalhar com desenvolvimento de negócio fora da geração centralizada, depois migrei para trabalhar com reestruturação organizacional, fui trabalhar com estratégia e inovação, e aí, desde 2020, então, nesse desafio formidável, maravilhoso, que é responder aqui pela diretoria de planejamento do ONS. Muito legal, gente. Aqui a gente começou a conversa, deu quase 20 minutos aqui de conversa antes, porque a gente estava resgatando as nossas memórias aí, desde quando a gente se conhece. E uma coisa que vocês que estão apreciando o vídeo aqui desse podcast hoje, vocês devem estar percebendo que tem uma guitarra lá no fundo, né? Isso o Zucarato não falou, mas ele inclusive está gravando do estúdio de música dele, ele tem um estúdio, então realmente ele é um grande apreciador, aí, um guitarrista, e é uma coisa assim que a gente aprecia muito, né? A música, estamos até tentando marcar uma gravação ali, eu como vocalista, de uma música apenas, né? Mas muito legal aí, para quem não sabe, o Zucarato aí, quando eu conheci lá nos idos de 96, por aí, ele tinha cabelo comprido, né, Zuca? Era metaleiro e tinha cabelo comprido. Então, metaleiro ele continua, agora o metaleiro mais soft, né? Mas são as histórias que a gente tem para contar aí, como ele falou, é bastante tempo no setor, então a gente já tem muita coisa para contar. Vai ser muito legal a gente conversar aqui. Zuca, vamos começar com um assunto polêmico? Podemos? Vamos? Então tá, qualquer coisa você me censura, tá? Mas assim, já quero começar com um assunto polêmico. Os famosos cortes de geração renovável de eólicas e solares. Queria saber de você, na sua visão, se existe aí bem entre aspas, né, uma fórmula mágica para que esses cortes se reduzam, né? Tem soluções, solução regulatória, solução operativa, enfim, solução estrutural. Como faz para reduzir esses cortes, se é que é possível, né? É mais carga, é mais transmissão, ou hipótese de talvez, né? Pode ser que você nos responda um pouco por essa linha aí. Os cortes vieram para ficar? Esses cortes? Olha, Fabiola, reduzir geração, porque não cabe na carga, porque a gente precisa fazer controle de fluxo, controle de frequência, controle de carregamento. Isso existe desde que o setor elétrico é setor elétrico.
né, para resolver 100% disso, né, precisamos de mágica, realmente, né? Transmissão Wi-Fi, revogar a segunda lei de Kirchhoff ajudava bastante, né? Mas, assim, dentro das questões práticas, né? Então, vamos lá, o corte sempre existiu, sempre fez parte da vida de um operador ter que ajustar a geração para caber na carga, né? E respeitar a região de segurança, que ela é toda estudada a priori da operação, né? Eu costumo dizer que no ambiente de planejamento da operação, a equipe de planejamento elétrico, ela fica procurando onde é que está o colapso do sistema. E quando encontra o colapso, dá um passinho para trás e bota um guarda-corpo para ninguém cair do abismo. E vai fazendo isso em todas as dimensões do problema. Esse cercadinho é região de segurança, isso é entregue para a operação com o seguinte disclaimer: enquanto você estiver dentro desse cercadinho, né, a gente está atendendo os critérios de confiabilidade, que é o quê? A perda de um elemento, não acontece nada com o sistema, que é o N-1, e a perda de 2 elementos, pode-se usar o corte controlado de carga para evitar um colapso, um blackout, um distúrbio de grande porte, que é o famoso N-2 com ERAC, né? Então, isso sempre foi utilizado. Quando o Brasil ainda era de predominância hidrelétrica, né, sempre foi feito. O ajuste da geração hidráulica para passar nas restrições internas aos submercados, que nunca teve uma transparência muito grande na formação de preço, que nem aparece, mas sempre existiu. As restrições internas aos submercados demandam redespacho de geração hidráulica desde sempre para passar na região de segurança, né? Só que o modelo concebeu lá na sua origem, né, que a geração hidráulica ela tem uma indiferença entre produzir ou não. O que importa é o bloco todo hidráulico, né? Então, uma parte importante desses cortes de geração que ocorreram no passado era uma troca de uma usina pela outra para fazer o fluxo, na verdade, ficar dentro dos limites, sejam fluxos locais ou fluxos sistêmicos. No final do dia, o bolo total de energia das hidrelétricas era a carga menos a inflexibilidade térmica. Então, o efeito condominial do MRE, de certa forma, não gerava tanto impacto individualizado dos cortes, porque o problema elétrico acontece no mesmo lugar e pega sempre a mesma usina, né? À medida que a carga vai crescendo, a geração vai crescendo, começa a entrar uma sobra energética muito grande ou períodos chuvosos extremamente favoráveis, excedentes energéticos na forma do famoso energia vertida turbinável. Isso existe desde antes do ENER ser concebido, isso é coisa da época de GCOI, o conceito de vertimento turbinado, né? Então, isso sempre existiu. Então, o que acontece que hoje o assunto está tão grande na moda, né? Aí eu preciso voltar um pouquinho na história, Fabiola, lá para o dia 14 de agosto de 2023. Até o dia 14 de agosto de 2023, a gente utilizava um conjunto de simuladores para desenhar essa região de segurança, e ela estava posta para o dia 15 de agosto, né? E a perda de um único elemento, de uma única linha, que não deveria acontecer absolutamente nada, provocou um apagão de grandes proporções lá no dia 15 de agosto. Depois de um mês de um trabalho enorme de engenharia investigativa, onde a gente conseguiu demonstrar, por meio de contrafactuais matemáticos, a causa raiz do problema, identificamos que os dados enviados pelos agentes que representam os controles das usinas performavam melhor do que o real em campo. Então, se eu pego um simulador, coloco o dado de entrada ruim, a saída do simulador é o famoso entra caca, sai caca, né? Então, basicamente, a região de segurança ela foi recalculada a partir de uma nova base de dados que a gente, sem ter o dado validado em campo, a gente ajustou a base de dados para reproduzir a perturbação em campo. Então, a gente fez uma inferência. Se eu tenho a oscilografia da perturbação, eu tenho um simulador que eu confio na física do simulador e a minha dúvida é o dado de entrada, e eu tinha evidências para isso, porque eu consegui pegar algumas oscilografias das respostas de algumas plantas, as que tinham oscilografia, e comparar com a resposta dos modelos dessas plantas. A discrepância era muito grande. O campo estava muito aquém do modelo. Eu falei, tem um candidato a responsável, né, pela causa raiz disso. Então, o que a gente fez foi ajustar essa base de dados da resposta dinâmica dos aerogeradores e fotovoltaicos, principalmente, né, os conectados com inversores,
e a gente ajustou essa base de dados até conseguir reproduzir absolutamente na íntegra a perturbação, até a faixa dos 500 milissegundos, que dali para frente foi o fenômeno em cascata, né, que daí não tem mais como simular. E foi essa base de dados, então, que passou a ser utilizada em todos os processos de planejamento e programação da operação. Como essa base de dados, ela, por definição, ela é mais restrita que a anterior, porque ela foi feita para reproduzir a perturbação, a região de segurança encolheu. Então, na verdade, o corte de geração teria uma trajetória qualquer, para cima, para baixo, por confiabilidade energética, enfim, teria uma trajetória qualquer, só que houve uma disrupção nessa trajetória, porque a região de segurança ela encolheu de um mês para o outro. Por quê? De um dia para o outro, nós descobrimos que o que a gente tinha de entrada no simulador era diferente do que estava em campo. Né? Se a gente tivesse essa informação desde antes, as restrições seriam maiores desde antes, os cortes já seriam maiores desde antes, eventualmente acessos que foram concedidos eventualmente seriam negados desde antes. Então, o que houve foi uma ruptura pelo diagnóstico, né, do blackout de 15 de agosto. Né? Então, isso quebrou a linha do tempo. E o corte que teria uma trajetória está com uma trajetória diferente agora por essa ruptura, uma descontinuidade, né? Aquele ponto ele é não diferenciável. Né? Tivemos uma descontinuidade na história do setor elétrico naquele ponto. Né? O que a gente está fazendo agora é tentar resgatar o racional pré-15 de agosto por meio de algumas medidas. É basicamente um tripé. O primeiro tripé é simplesmente a própria evolução topológica da rede. Nós temos 60 bilhões de reais de obras de transmissão já licitadas. É o maior pote, né? O plano de outorgas é o maior pote que a gente já empilhou, né, enquanto setor elétrico, né? Já está tudo licitado. Essas obras vão entrar nos próximos anos. A própria alteração topológica do sistema vai mudar a natureza dessas restrições. Existe uma segunda frente de trabalho, né, que é melhorar a relação de potência de curto-circuito daquela região, principalmente o nordeste do Nordeste, né? Eles estão falando de Rio Grande do Norte, Ceará, onde foi o epicentro da perturbação lá. Nós temos assim um conjunto muito grande de usinas conectadas por inversores, basicamente compartilhando a potência de curto-circuito provida por Sobradinho e Tucuruí. Então, é uma rede muito frágil do ponto de vista da sua relação de curto-circuito. E que, de fato, dá um desempenho, principalmente sob falta do ponto de vista do suporte de reativos, muito ruim. Então, para tentar resgatar o racional pré-15 de agosto, a segunda frente, então, é melhorar a relação da potência de curto-circuito daquele lugar, o que motivou, com base nesse racional, a indicação desses 3 compensadores síncronos que foram indicados no pote agora no começo do ano. Né? Então, foi um trabalho que o INS iniciou em outubro do ano passado, ele já entrou no pote, né, acho que foi em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, saiu o pote, e já está encomendado como um lote para o próximo leilão de transmissão. Ou seja, em menos de 12 meses, nós saímos de um estudo para um lote leiloado. Né? Então, a gente viu que se a gente colocasse um tanto de compensadores síncronos, a gente conseguia fazer a base ajustada pós-apagão se comportar como a base anterior ao apagão. A gente conseguiu criar esse contrafactual. Obviamente que não adianta entupir de compensador síncrono. Né? Tem uma parte que vai vir pela própria transmissão, uma parte que a gente indicou ali, aqueles 3 compensadores síncronos assim, eram simplesmente inquestionáveis, assim, tinha que colocar. E a terceira frente de trabalho é, à medida que a gente vai validando os modelos dos agentes, que é uma lição de casa que a gente está batalhando aí para tentar concluir, a gente já sabe como, a partir de um modelo que eu conheço como ele funciona, botar ele numa bancada e parametrizar esse modelo para extrair o máximo de valor que esse modelo pode entregar. Ou seja, é otimizar o controle que está em campo, de forma a extrair mais valor dele. Né? Então, são 3 grandes frentes que a gente consegue trabalhar aqui no âmbito do planejamento da operação, que é entregar as obras, né, que já foram licitadas, esses compensadores síncronos que já estão encaminhados para a licitação, e agora a gente precisa ir para a otimização dos controles que estão em campo, mas eu dependo da base realista para poder saber o que otimizar. Né? E se mesmo tirando o máximo que der dos modelos que estão em campo, a gente ainda não conseguir restaurar o racional pré-14 de agosto, aí a gente volta para o pilar anterior,
de mais compensadores síncronos, ou, eventualmente, para o pilar mais anterior ainda, que é mais obras de transmissão, para a gente tentar aí voltar a um racional que existia pré aquela perturbação. Então, panorama, sim, clareza total. Acho que você explicar aí a zona do perigo, né? Até aonde vai, a zona de segurança, enfim, acho que ficou bem didático, ficou bem claro para a gente aqui, para os nossos ouvintes. Agora, eu queria explorar um pouquinho do que você comentou sobre essa matriz, né, que está mudando, não só do ponto de vista de cargas diferentes, porque agora a gente tem carga tipo data center, eventualmente daqui a pouco temos hidrogênio. Essa matriz do lado da geração também está mudando, né? A gente tem cada vez mais fontes não controláveis entrando, a topologia da transmissão também mudando. Então, assim, é uma matriz que muda pelo lado da demanda, pelo lado da oferta de geração, oferta de transmissão. Então, ela é dinâmica, ela é viva, né? E aí a gente quer entender quais são os principais desafios para manter a confiabilidade desse sistema, que é um sistema que está cada vez mais novo, cada vez com coisas novas aí que a gente está aprendendo a lidar, né? Vocês mesmos, depois do dia 15 de agosto, tiveram que, pô, peraí, vamos reajustar tudo isso aqui. Fala para a gente, assim, do ponto de vista de confiabilidade, o que tem sido o maior desafio para o operador? Olha, em primeiro lugar, colapso de tensão. Em segundo lugar, colapso de tensão. Em terceiro lugar, colapso de tensão, tá? Então, assim, a gente só enxerga problemas de colapso de tensão, praticamente, né? Os problemas de estabilidade de frequência ou angular, sabe, não é uma pauta, não é algo que assim, tira o sono, pinta uma emergência. O nível de inércia no Brasil, a inércia mínima no Brasil, vai período seco, judiado, todas as hidrelétricas que der desligadas para economizar água, a gente ainda tem de inércia, tipo, 2 vezes o que é considerado a inércia mínima, pela referência internacional, né? E em condições normais, a gente tem de 3 a 4 vezes o que é considerado uma inércia de referência. Então, assim, então, quando a gente tem algum desbalanço de perder grandes blocos de geração, grandes blocos de carga, a frequência vai variar, porque há um desbalanço entre a potência elétrica e a potência mecânica. Pô, lembrar até dos livros do Condur, da época de Lapiplan, Fabiola, agora. Então, assim, quando a gente tem um desbalanço entre a carga e a geração, né, o sistema ou vai acelerar ou vai frear, né? A frequência ou vai subir ou vai diminuir. Só que essa taxa de variação da frequência ela é proporcional à inércia do sistema, né? Eu costumo dizer que a equação de Swing, né, que rege a dinâmica eletromecânica, é a segunda lei de Newton disfarçada, né? Porque é força igual a massa vezes aceleração, né? Potência mecânica menos potência elétrica, que é a força resultante, é igual à inércia do sistema vezes a variação da frequência. Variação de frequência é a variação da velocidade, né, de giro, né? Então, assim, se a força resultante é zero, não importa a massa, não tem aceleração, a velocidade é constante, nós estamos em 60 Hz. Se eu tenho um desbalanço nas forças resultantes, vai existir uma aceleração que quanto menor a massa, maior a aceleração, né? Como a massa girante do Brasil, a inércia é grande, essa frequência ela varia com uma taxa, que é o ROCOF, né? A rate of, taxa de variação de frequência, né? Dá tempo de você pensar em medidas, por exemplo, como CEPs, que você utiliza ele para sensorizar uma perda, essa perda acontece, se precisar ele corta a carga de um lado, que é o ERAC, se for para o outro lado ele corta a geração do outro lado, que é o CEP de corte de geração, né? E isso permite a gente ir um pouco além da região de segurança, porque eu tenho medidas operativas que eu consigo usar apenas no momento da perturbação. Eu não preciso botar uma inequação para restringir a geração antes. Eu posso restringir a geração durante a falta, na ocorrência da falta. Qual o problema quando eu saio da potência ativa e vou para a potência reativa? Não tem inércia. Então, os fenômenos de colapso de tensão são extremamente rápidos. E eu estou falando rápidos assim, Bila, estou falando da casa de centena no singular de milissegundos.
tá? E se eu tiver que colocar toda a latência do sensor que captura o fenômeno, o canal de comunicação, o IED que vai processar um algoritmo do que fazer com aquela informação, está dentro do tempo de atuação. Então, assim, a gente não consegue desenhar um CEP para os colapsos de tensão que estão acontecendo, porque eles são muito rápidos. E aí o que sobra é fazer a restrição da geração a priori. Eu não consigo restringir a geração na perturbação. Eu tenho que acabar restringindo a priori. O que a gente imagina é que melhorando a relação da potência de curto-circuito daquela região, a gente consiga amortecer um pouco esse colapso de tensão no tempo, por aumentar a potência de curto-circuito. Né? Quanto maior a potência de curto-circuito, significa que eu consigo uma tensão mais alta para a mesma corrente, né? de curto. Né? Então, sustentando um pouco mais dessa tensão que afunda na falta, talvez a gente consiga entrar na janela onde o CEP atua. E daí a gente pode substituir essas inequações, a priori, por CEPs que atuariam a posteriori. Né? Então, hoje, todo o problema da segurança do SIM, ele permeia a discussão do afundamento de tensão. É basicamente a discussão predominante que aparece nos nossos diagnósticos aí seja do curto prazo, seja dos estudos de Parpel, seja dos estudos de acesso. Basicamente, as restrições limitantes, predominantes, estão relacionadas ao problema de colapso de tensão. Luca, essa sua fala é um presente para a gente aqui, porque nós temos na nossa audiência não só engenheiros eletricistas, como você pode imaginar, né? O setor elétrico é um setor de advogados, administradores, economistas, né? Engenheiros de toda a natureza. E às vezes, né, principalmente o pessoal que é muito ligado ao mercado ali, né, a compra, venda de energia, o pessoal gestor de portfólio, o pessoal esquece que existem essas leis. Lei de Newton, lei de Kirchhoff, né? E eu costumo dizer que não há medida provisória capaz de revogar nem a lei de Kirchhoff, nem a lei de Newton. Então, assim, os legisladores, enfim, né, os reguladores, muitas vezes que têm essa pegada um pouco menos dessas regras matemáticas mesmo, que a gente conhece, né? Que foi um presente aqui você ter falado para a gente. É interessante a gente lembrar disso tudo, né? Então não adianta a gente botar uma venda nos olhos e entender, não, isso não existe, não, isso é um problema real, e na hora em que o bicho pega, a hora em que você tem um afundamento desse, são questões extremamente críticas. A gente viveu isso em 15 de agosto, né, Fabiola? Então, Exato. assim, quando alguém fala, mas não tem nada para fazer hoje, eu falei assim, a única coisa que tem para fazer hoje é aceitar correndo risco. O INS não é dono de um mandato de risco. Ele é operador sob um mandato de risco. Então, assim, eu devo desenhar e respondo estatutariamente por isso, com meus bens, incluindo essa velha guitarra que me acompanha. É minha primeira, tá? Foi minha primeira guitarra, está comigo desde 93, ela foi aposentada ano passado e virou o quadro aqui atrás, né? Então, eu ainda estava começando o segundo grau, aprendendo a física, quem está falando agora de pouco, né? Que é uma física de segundo grau, mas já dá para entender a problemática com física de segundo grau, né? Então, assim, eu tenho um mandato de risco que diz que eu tenho que garantir a segurança do sistema com esse padrão de confiabilidade. Agora, se a sociedade falar o seguinte, olha, não, colapso de tensão é um fenômeno raro e a gente não quer se proteger desse fenômeno, porque sai muito caro se proteger desse fenômeno. A gente tira ele do dia seguinte, a região de segurança é outra. E a gente resgatando, né, Fabiola? O setor elétrico já fez escolhas como essa durante muitos anos, né? Se a gente lembrar que o critério, antes, a maior preocupação era o critério de segurança energética. A gente operava com energia firme. Os 5%, né? Não, era pior do histórico. Pior ainda, é verdade, era o pior. Energia garantida. Aí depois foi para energia segurada, né? Que daí aceitava o risco de 5%. Por quê? Porque naquela época lá, sei lá, depois do milagre econômico, teve as grandes crises do petróleo, o Brasil inteiro perdeu a década de 80, o Estado falido e não sei das quantas, não tinha como continuar investindo em geração para fazer frente ao critério determinístico lá da pior do histórico, alguma coisa desse tipo. Então, criou-se o critério probabilístico de dizer o seguinte, não, a gente tem que atender 95% dos cenários. E esse 5% de buffer, né, de risco, permitiu reduzir os investimentos na expansão da geração. Então, é risco-retorno o tempo inteiro. Se eu tenho um risco a proteger, isso tem um custo. E se eu quisesse me proteger a perdas triplas, perdas quádruplas, a região de segurança vai fechando, vai fechando, vai fechando. Então, assim, o que eu digo assim, não dá para fazer milagre
com o dado que eu tenho um conjunto de ativos, eu tenho um simulador, eu tenho os dados de entrada e eu tenho um critério para seguir. Não existe o conceito assim, o ONS opta por cortar. A gente, inclusive, utiliza a matriz de sensibilidades para garantir que a gente corte o menor número de megawatt possível. Claro que isso tem um problema, porque cai em cima da mesma usina que está sentada na mesma restrição, cai, mas aí o problema não é físico. A gente está fazendo. Se todas as usinas pertencessem ao único proprietário, os interesses estariam alinhados. O INES estaria fazendo o menor corte global possível e que garante eficiência produtiva. Só que ele tem um problema de eficiência alocativa. Seria quase que um MRE, né? Um MRE se você tivesse um só, né? Porque está tudo distribuído. Exato, o MRE ele existe porque as hidrelétricas não são de único dono. Se fosse, não precisava de MRE. O problema do corte localizado ele existe porque as usinas não são de único dono, as eólicas e solares. Se fosse, o corte seria pontual dividido por toda a potência instalada, né? Então, veja que não é um problema que se resolve discutindo a física, porque a física não dá para discutir. Você pode discutir o mandato de risco e você pode discutir a eficiência alocativa, né? E a ANEEL vem trabalhando já há um bom tempo, né? E acredito que esteja nos caminhos finais, né? De concluir a consulta pública 45, que busca interessar essas questões. Então, assim, gente, não adianta brigar com o INS. O corte, ele não é por uma opção, né? Eu tive no encontro de líderes, né? E eu abri dizendo que tem o sapo que pula, não pula por boniteza, ele pula por precisão, né? A gente corta por precisão, não é por boniteza, né? Agora, tem coisas a se melhorar no ambiente do impacto comercial dos cortes. É uma discussão válida e ela está sendo travada na CP 45, né? Então, acho que é importante avançar, né, regulatoriamente com essas questões. As hidrelétricas já nasceram, né, nesse ambiente do pós-recebe, né, com esses atributos de compartilhar o risco. As eólicas e solares não, porque não foi previsto lá no início, né? Só que o mundo está mudando, né? Assim como você falou que o que a gente operava lá atrás e o que a gente opera hoje, né? Com a lei da colapso de tensão, que basicamente é o que limita hoje a nossa região de segurança. Mas tem outros desafios, Fabíola, quando a gente olha a grande penetração de solar centralizada ou distribuída, que é a famosa curva do pato. Então, quando a gente olha uma carga, 1h da tarde, e a previsão dessa carga para 7 horas da noite, a gente está falando de rampas de 40 gigawatts que precisam ser feitas. 40 gigawatts é um caminhão enorme de energia, se você pensar que a carga máxima do Brasil, o recorde de ponta no Brasil, é um pouco mais que 100 gigawatts. Então, nós estamos falando que todo dia a gente faz 40% da potência máxima, da demanda máxima do Brasil, todo dia, né? E com o aumento da penetração solar, o pato vai engordando, e com o crescimento da economia, enfim, o país se desenvolvendo, o pescoço vai se alongando, o pato vai virar ganso, daqui a pouco vira brontossauro, né? E o que preocupa a gente para o futuro é que você pode ter situações do sistema extremamente carregado para maximizar a transferência de um lado para o outro, as linhas entupidas, nos limites da sua região de segurança ou dos seus carregamentos, com enorme comportamento indutivo, chaveando um monte de capacitor série para melhorar a capacidade de transmissão dessa linha. Aí você vai para o outro lado, a carga some pelo efeito da geração distribuída, o carregamento esvazia, e você tem que daí começar a tirar os capacitores série tudo, começar a botar reator chaveado nas barras para controlar o reativo dessas linhas descarregadas. Então, você pega só no norte de Minas e sul da Bahia, foram 10 bilhões de 500 kV licitados para o escoamento de energia solar, que estarão metade do dia entupido, metade do dia vazio. Então, a operação ela fica muito mais nervosa também. Ficar chaveando, tira reator, bota capacitor, tira capacitor, bota reator, fazer isso todo dia, 2 vezes. Né? Então, o desafio da operação é mais dinâmico. Se a gente também imaginar uma outra dimensão de complexidade, digo assim, na época do GCOI, você basicamente tinha as 4 empresas do Grupo Eletrobras e 3 grandes estaduais, que eram a CESP, CEMIG e Copel. Né? Basicamente, com 7 ligações, né, você resolvia 99% da geração do Brasil. Hoje, com uma pulverização de stakeholders,
você conseguir coordenar todo mundo. Não é usando o mesmo jeito que fazia há 25 anos atrás. O conceito da sala de controle, dinâmica, com essa matriz mais nervosa, com uma curva de carga menos flat, né? Ou seja, né? O patão ali, né? O ponto de operação mudando drasticamente ao longo do dia exige muito mais de uma sala de controle, só que precisa coordenar muito mais partes interessadas. E aí vem uma outra peça importante, que a ONS vem trabalhando muito para criar o ecossistema dos DSOs. Porque também não adianta o INS querer chegar no geradorzinho de quilowatt atrás do medidor de uma residência, que não faz sentido. Mas a participação dos recursos distribuídos é significativa. E a gente não tem observabilidade, controlabilidade e suportabilidade adequadas nesse mundo distribuído. As nossas distribuidoras, ela tem uma vocação de operar o fio da distribuição. E a operação dos recursos energéticos distribuídos ainda está num vácuo. A gente tem trabalhado muito que não faz sentido o INS ocupar esse espaço de operador de recurso energético distribuído, porque não é da vocação nem da natureza de nenhum operador centralizado do mundo fazer isso. Na verdade, você cria um ecossistema onde um grande operador de rede básica tem interfaces com diversos operadores de recursos energéticos distribuídos, seja na forma do DSO, Distribution System Operator, não é o operador do fio, é dos recursos energéticos distribuídos, ou agregadores na forma de Virtual Power Plants, que interagem com o ONS, que, na verdade, orquestra uma operação. Parte dela responde ao comando e controle, funciona muito bem com a lógica centralizada que a gente está acostumada, mas parte disso vai ter que responder via preço. Porque o recurso muito descentralizado ele não vai responder ao comando e controle, porque não existe o conceito de comando e controle quando você está muito descentralizado, né? Muito no varejo não tem comando e controle, né? O incentivo tem que vir por um sinal de preço, né? Então, eu diria que além dos grandes problemas com colapso de tensão que define hoje a região de segurança, né? A gente tem uma operação, então, mais nervosa, com múltiplos pontos de operação ao longo do dia, e um conjunto de partes interessadas, né, que precisam ser articuladas para garantir a segurança e a economicidade da operação, que cresce exponencialmente. Acho que esse é o balaio de gato aí que a gente tem que administrar. Se eu puder colocar mais uma pimenta no balaio, né? E aí a gente olha, por exemplo, no nosso retrovisor, quanto que a gente colocou de hidrelétrica com reservatório de regularização nos últimos anos? Nada, praticamente. Para frente, provavelmente nada. Então, para fazer frente àqueles 40 GB da rampa, basicamente você tem o quê? Hidrelétrica, que consegue responder, e termoelétrica, né? Então, são esses dois caras. Hidrelétrica, a gente não tem muita perspectiva. Termoelétrica, a gente tem uma questão de transição energética que, né, tem aí uma questão. Aí a gente começa a falar de baterias, começa a falar de usinas reversíveis, mas também são tecnologias que ainda a gente precisa botar esses ovos em pé, que ainda não estão, a gente ainda não consegue botar esses ovos em pé tão fácil, né? E engraçado porque não tem nada de novo, né? Tipo, usina hidrelétrica reversível, pô, é velho. Bateria também é um conceito muito antigo, né? Ok, tem um hype por causa o armazenamento é o santo grau da transição energética por causa da variabilidade intrínseca das usinas eólicas e solares. Pô, bacana. Só que tem um hype. Não tem nada de novo. Uma usina hidrelétrica reversível por bombeamento, cara, é só uma hidrelétrica, que a turbina gira de trás para frente. Fazer uma turbina girar ao contrário e virar bomba, a gente tem algumas espalhadas no Brasil. Você pode pegar a reversão do Rio Pinheiros, em São Paulo, por exemplo, é feita por meio de um sistema de bombeamento de grande porte. Henry Borden, não é? Então, o Rio Pinheiros é invertido. O Rio Pinheiro, é o Tietê, o Pinheiro. O Rio Pinheiros, ele é invertido, ele corre em direção ao Tietê, ele corre no contrário, ele enche as represas, acho que a Billings, ou Guarapiranga, uma das duas, e dali vai para Henry Borden, né? O sistema ali do Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, ali também tem um famoso sistema de bombas da Light, que é operado até por decreto lá, aquele sistema, né? E no mundo afora tem zilhões, assim, de exemplos de usinas hidrelétricas reversíveis, né? Bateria também, gente. Bateria em sistemas
isolados, de menos. Não estou falando do sistema continental como o Brasil, mas você pode ir para outros lugares do mundo que tem sistemas de menor porte, a bateria com função grid forming não tem nada de novo. Nós ganhamos densidade energética, nós ganhamos vida útil, nós ganhamos controle mais espertos, mas assim, não é exatamente uma novidade assim do que tipo, tem que ter cuidado com isso, né? Nós não estamos dando ré em foguete ainda, né? Quando a gente fala nisso. O que não, para mim, o principal ponto é que a gente precisa criar dentro do arcabouço esse tipo de agente, que não é nem gerador nem carga. Aí ele não consegue entrar, porque ele entra com o quê? Ele pede acesso como gerador ou como carga? Ele paga TUSS de consumo ou TUSS de geração? Ele liquida na CCE de que jeito? Né? Então me contrata como ativo de transmissão, me paga uma RAP, que daí também resolve o meu problema, né? Vira custo fixo para o condomínio da rede básica e tal, né? Mas o fato é isso, para fazer frente à rampa, a gente vai precisar de flexibilidade. Essa flexibilidade ela pode vir das usinas hidrelétricas existentes, pode vir de uma frota térmica flexível, de disparo rápido, desligamento rápido, pode vir de tecnologias de armazenamento, seja ela hidráulica, seja ela química, seja ela a gás comprimido, enfim, o que se quiser, e a resposta da demanda, porque a gente pode baixar essa ponta da carga lá, né? Então, assim, e essa resposta da demanda, muitas vezes ela vem também por sistemas de armazenamento. Por exemplo, todo prédio bem isolado termicamente é um sistema de armazenamento térmico. E você pode fazer um uso do ar-condicionado, um desuso, né, do ar-condicionado nas horas de interesse, com baixíssimo impacto no conforto térmico de quem está dentro do prédio. Então, é como se você tivesse uma flexibilidade quase grátis embutida dentro do consumo que a gente não consegue mobilizar porque não tem sinal de preço. Né? Eu fazia uma brincadeira quando eu trabalhava numa outra firma que tem um grande supermercado do lado, que é perto da tua casa também ali, né? O famoso Angelone, né? Eu falei, sabia que o Angelone comprou um sistema de armazenamento? Mas como assim? Bateria? Não sei das coisas. Não, não, eles têm um frigorífico. Que é um sistema de armazenamento térmico. Ele só precisa garantir que a carne não descongele. E não precisa estar com o compressor ligado exatamente no horário Tem da uma ponta. inércia térmica ali Isso, enorme. ele pode dar uma bombadinha no compressor, depois desligar ele ao longo da ponta e ligar de novo depois, com zero de efeito prático para o negócio dele. Então, assim, eu acredito que exista muita flexibilidade disponível na carga, com baixo custo de impacto, vamos dizer assim, objetivo de mobilizar esse recurso. Só que com enorme custo de transação, porque você é muito descentralizado, é muito varejo e falta sinal de preço. Então, assim, um bom sinal de preço encurtaria um monte do custo de transação para isso. Né? Claro que aí a gente tem que pensar em comercializadores varejistas, agregadores, mas tem que ter um sinal de preço para permitir a monetização. E como o impacto é muito baixo dentro de um processo, para esse tipo de flexibilidade, ela pode ser mobilizada razoavelmente fácil do ponto de vista econômico, obviamente com uma complexidade processual que precisa ser superada. Mas o mundo que opera em base termoelétrica, por exemplo, já teve que correr atrás dessa solução antes da gente. A integração das fontes variáveis foi facilitada no Brasil pela capacidade das hidrelétricas de fechar a conta. Um país de base termoelétrica teve que correr atrás dessas soluções antes da gente. Agora os coelhos estão acabando na cartola e a gente basicamente está nivelando o jogo com o resto do mundo, tendo que correr atrás de soluções para resolver o pato. Muito bom, Zuca. Agora eu quero falar de um assunto menos polêmico, tá? Mais facinho. Que é o seguinte, o ONS, o O operador, tem melhor álbum do Iron Maiden. Esse, não é polêmico, mas eu não tenho muito know-how. Deixa eu te perguntar. você chama o Barrozinho para uma entrevista Bom, e aí ele vai nadar de braçada. Ô, Zuca, o operador tem estudado usar inteligência artificial, modelos preditivos na operação? Vocês já têm isso já, coisas práticas, ou estão pensando em colocar, estão estudando esse tipo de coisa? tá? Vamos separar em três dimensões, né? O inteligência artificial, na acepção mais hype do tema, né?
Nós lançamos o Tiago, né? Tecnologia de Inteligência Artificial Generativa do INS, né? Foi lançado recentemente, então ele está baseado em modelos de MML, né? Modelo de larga escala, LLM, né? LLM. Language Large, modelo de larga escala de linguagem, né? Isso. Mas ele está sendo utilizado, essa IA, para a gestão do conhecimento, né? Para facilitar e potencializar o consumo do acervo técnico interno do INS. Tá? Não está sendo usado em processos de operação, né? Está sendo usado como gestão de conhecimento, né? Tem uma outra frente, quando você fala de modelos preditivos, né? A gente tem modelos preditivos de toda sorte que tem que usar para tudo, porque é da carga do dia seguinte, é a carga de 5 anos à frente, a geração eólica e solar do dia seguinte, a geração eólica de solar de 5 anos à frente, a ENA do dia seguinte, né? A ENA de 5 anos à frente, todos eles dependem de modelos preditivos. E aí tem alguns baseados em redes neurais, por exemplo, tem bastante modelagem de carga para o dia seguinte baseado em redes neurais, até modelos estatísticos, né? Onde, por exemplo, a gente usa modelos autorregressivos para representar a incerteza na ENA no médio prazo, a gente utiliza modelos físicos, né? O curto prazo ele pega modelos de tempo, depois passa no modelo de chuva-vazão para a gente usar a previsão de chuva e do curto prazo, né? Então tem toda sorte de modelo preditivo que você pode imaginar, né? Mas não são, vamos dizer assim, 100% baseado numa lógica preditiva de modelos de aprendizagem de máquina profunda, essas coisas. Não, rede neural tem um foco muito específico na carga, por enquanto. Tá? E tem as ferramentas de tecnologia de engenharia mais hardcore, né? Fluxo de potência, análise de curto-circuito, transitórios eletromecânicos e eletromagnéticos, que são 100% baseados na representação da física do problema, né? Modela-se a física do problema. Eu confesso que eu sou extremamente curioso, né? E sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar modeleiros, eu pergunto isso, né? Falo assim, será que modelos de deep learning, coisas desse tipo, não seriam capazes de resolver um fluxo de potência? Porque na cabeça de quem é um profissional de sistema de potência, só consegue imaginar, né, uma matriz elétrica que descreve as impedâncias, as susceptâncias, as coisas todas, né, modelagem física do problema. Mas a gente tem tantos modelos de deep, qualquer coisa aí, de deep learning, de várias camadas, né, de redes neurais, o cara gera imagem a partir de texto, né? O cara, depois você anima essa imagem num filme com acuracidade cada vez mais impressionante. E não está modelando a física do olho, né? Para isso. Então, eu sempre fico com uma curiosidade se a gente, treinando adequadamente ou modelando adequadamente, não teria espaço para uma aplicação desses modelos de inteligência artificial em aplicações onde o mundo inteiro utiliza a modelagem matemática da física do problema, né? E eu não conheço quem faz diferente disso, tá? Então, tudo que é aquilo que envolve os simuladores, a modelagem matemática da física do problema. O mundo de predição, de modelos estatísticos a modelos físicos a modelos neurais, e a IA, propriamente dita, é a parte aí de gestão do conhecimento por enquanto. Então, esse é o nosso cardápio. Não, tá ótimo, deu para ficar bem claro. Agora vou juntar assunto polêmico com metodologias e modelos. Você comentou sobre a importância da resposta da demanda, né, como um ator aí relevante para a gente poder fazer a gestão dessa ponta, enfim, dessa rampa e tudo mais. Beleza, vamos considerar que no futuro, né, a gente vai ter uma participação mais ativa dessa demanda aí respondendo a preço, vamos imaginar. Pergunta: as metodologias, modelos atuais utilizados pelo operador estão prontos para acomodar essa resposta da demanda se amanhã essa resposta da demanda começasse a responder a preço? Então, e a gente já está usando, né, Fabiola? Desde há bastante tempo tem uma tentativa de fazer um projeto piloto de resposta da demanda, né? Ele ganhou um pouco mais de tração, no senso de urgência lá na crise hídrica de 2021. Tinha um tal do RVD, Redução Voluntária da Demanda, né? Que basicamente recebeu as propostas, quando foi mobilizar, a crise passou, né?
mas dos aprendizados da crise. Então, essa RVD, ela foi, os aprendizados, né, da RVD foi encaminhado para a ANEEL para criar a estruturação daquilo que foi feito na emergência, né, da crise. E aí saiu um sandbox regulatório para a resposta da demanda. Então, hoje a gente está pilotando 2 produtos nesse sandbox regulatório. Um deles, que é uma resposta à demanda para o dia seguinte, né? Ela é tipo uma resposta à demanda merchant. O cara não tem contrato, ele apresenta a proposta para o dia seguinte. Se for aceita, tem as contas em relação à curva base e recebe por isso. Mas tem um outro produto, que é um produto de disponibilidade, onde aí, de fato, o INSS contrata, mediante um pagamento fixo, a resposta da demanda. Então, este piloto por disponibilidade, ele foi rodado a primeira edição dele no final do ano passado, né? E a gente está, inclusive, em consulta pública, participação pública aberta até o dia 30 de abril, da segunda edição do Sandbox do produto de disponibilidade, que vai pegar a próxima janela, né, que é sempre ali na transição do período seco para o período úmido, né, a próxima janela. Né? Então, aqui, aos ouvintes e telespectadores aqui do Redcast, né, participem, dê sua contribuição. O objetivo, a gente sabe que não está perfeito, mas, como diria, primeiro começa, depois a gente melhora. Né? Então, a gente tem que praticar. A gente tem que praticar a resposta da demanda para observar o que no processo, no edital, no contrato, na apuração, enfim, no enquadramento regulatório, o que não está funcionando bem, para que a gente possa pivotar e na terceira edição fazer melhor. E se não for o suficiente, pivota, na quarta edição faz melhor. Eu tenho convicção que acertando os sinais econômicos, o processo, essas coisas, a gente consegue mobilizar em escala de gigawatt em resposta da demanda no Brasil. Né? Então, a gente está na trajetória para isso, né? Aprendendo por meio desse sandbox regulatório, indo para a segunda edição do piloto. Muito bom, Zuca. Agora eu queria falar um pouquinho de futuro. Ou não, né? Não sei se vai ser o nosso futuro. Queria até ouvir a sua percepção em relação a isso. Na verdade, minha pergunta ela tem várias etapas aí. Primeiro, quando a gente fala em formação de preços por oferta, qual a vantagem, ou quais as principais vantagens da formação de preços por oferta vis-à-vis a nossa velha, né, e boa ou não tão boa, né, formação de preços por custos, né, que a gente utiliza no Brasil. Então, eu queria que você desse aí um panorama na sua visão, o que uma é melhor que a outra, né, e também que você desse opinião se a gente vai ter um dia formação de preços por oferta. Não pode ser wishful thinking, tá? Pensamento desejoso. Eu quero saber de você se você realmente acredita tecnicamente se tem espaço para isso. E caso sim, o quão longe ou quão próximo está esse futuro aí para a gente ter oferta de preços no Brasil? Eu estava repetindo uma pergunta que você já fez para mim há 22 anos atrás, praticamente, né? Aí é sacanagem, né? Para quem não sabe, né, a Fabiola foi da minha banca de mestrado e a minha dissertação de mestrado foi sobre a aplicação de um esquema de oferta de preço em sistemas predominantemente hidrelétricos, né? Que era a grande dificuldade lá. Como é que a gente coloca hidrelétricas com múltiplos proprietários e múltiplas bacias no esquema de oferta de preço, não sei das quantas, né? Então, assim, Fabiola, a grande vantagem do esquema de oferta de preço, ela é explicada, o nome é até engraçado, Dumb Agent Theory. Né? Depois, quem quiser procurar no Google ali, a teoria do agente idiota, sei lá, como é que eu vou traduzir dumb aqui, né? Mas que basicamente tem um pouco a ver com o conceito de mercados eficientes, né? De que o preço carrega toda a informação necessária para explicar tudo que está para trás, né? Então, a principal vantagem de um esquema de oferta de preço para mim é você criar um ambiente que consegue alavancar a inteligência distribuída. E criar, como a gente tem que lidar com incerteza, o mundo é incerto para frente. Antes era a incerteza da ENA, mas seguia uma distribuição estatística. Agora essa distribuição estatística não é mais a parâmetros constantes, porque nós estamos em mudanças climáticas e ninguém mais tem nem certeza da distribuição estatística dos parâmetros da distribuição estatística. Né? E aí não sabe se vai entrar data center, se não vai, se o curtailment vai aumentar ou vai diminuir, ou seja, tem muita incerteza para ser modelado. Imaginar que poucas pessoas
por mais capacitadas e esforçadas que sejam, trabalhando 24 horas por dia, vão dar conta de modelar essa complexidade? Eu acho que não vai. Né? Então, um esquema de oferta de preços, ele basicamente vai recrutar a inteligência coletiva. Então, gente que tem mais negócio num pedaço do problema, outra que tem gente que tem mais negócio num outro pedaço do problema, todo mundo vai estudar no seu nicho, mas depois todo mundo vai ter que se comunicar por preço. E essa inteligência distribuída, ainda que nichada, ela é compartilhada entre todos. Isso potencializa a qualidade do sinal de preço que é dado. Né? Então, eu acho que isso, para mim, é um ganho absurdo. Do ponto de vista técnico, Fabio, pô, tem 22 anos a solução que eu discuti na minha dissertação de mestrado, que foi coincidente com o doutorado do Barrosin, né? Já citamos dele ali, que tratava de um assunto muito parecido, que também é mais ou menos da mesma época dos relatórios do Comitê de Revitalização, que já apresentavam um esquema de desacoplar o mundo comercial e o mundo físico, para você poder criar um esquema de oferta de preço que tornasse o agente hidráulico, por exemplo, pouco preocupado se a usina que ia gerar era de cima ou era de baixo. Né? Então, as questões técnicas, elas são conhecidas de como adaptar o framework brasileiro, sem ter que extinguir o MRS, sem ter que fazer absurdos, mas como encaixar um sistema de oferta de preço. Eu acho que tem um outro lado da moeda que é pouco explorado, né? Que é os problemas relacionados ao exercício de poder de mercado. Né? E a cultura setorial de monitorar prudentemente comportamentos inadequados. Né? Então, a gente está aqui engateando no monitoramento prudencial, né? Que a CCE tem feito um esforço enorme de implementar isso. Né? Se a gente coloca, né, o mercado que está sob monitoramento prudencial, né, aprendendo o monitoramento no âmbito dos derivativos, trazer isso para a operação física, exige bastante, né, traquejo, um desenvolvimento de uma cultura de monitoramento, porque o maior problema de uma oferta de preço é justamente o exercício de poder de mercado, seja por grandes agentes ou seja por pequenos agentes que estão bem localizados. Seja bem localizados eletricamente, né, que existem poder de mercado local, em sistemas de preço nodal, ou bem localizados, porque são usinas que estão em final de cascata, tem que ser usado, ou porque utiliza parâmetros técnicos para exercer o seu poder de mercado por meio não exatamente pela oferta de preço, mas pelos seus parâmetros técnicos, né? Então, eu acho que a solução técnica ela não é complexa, ela é conhecida, tem uma vantagem de mobilizar a inteligência coletiva, mas tem que ter cultura para administrar o comportamento, o exercício do poder de mercado, né? Porque, eventualmente, a gente pode ter poder de mercado, mas não exerce. Seja por regras, seja enfim, qualquer questão. Ele é grande, mas ele joga... Você pode ter esquemas de ofertas virtuais, esquemas de ofertas mandatórias. O cara tem um guidance que ele só pode operar dentro dele. Tem medidas de mitigação para mesmo que um agente que tenha poder de mercado não consiga exercer o poder de mercado. Né? Então, esse é o meu ponto de vista. Agora, quando... Então, assim, supondo, né, eu não vou fazer o wishful thinking, não, Fabiola, mas eu vou ter que partir de uma suposição. Supondo que a gente tivesse consenso suficiente para tomar decisão amanhã. E nós não temos. Pelo contrário, acho que a gente está longe disso. Tá? A partir do ponto do consenso suficiente, não precisa ser 100% de consenso, né, mas a massa crítica é suficiente para, assim, a partir de amanhã, a gente vai implementar um esquema de oferta de preço. Tecnicamente, eu acho que a gente vai precisar de uns 4 ou 5 anos de transição para preparar os processos de operação, os processos comerciais, implementar todos os softwares necessários para rodar isso e, eventualmente, rodar um ano em sombra, por exemplo, para adaptar, né? E se você quiser botar uma transição ali de uns 2 ou 3 anos, até soltar 100% do mercado, porque você pode fazer uma transição de dizer o seguinte, olha, começa a oferta de preço amanhã, né? Tipo, daqui a 5 anos, amanhã. Só que, assim, as ofertas são limitadas a mais ou menos 10% do CMO. No outro ano, a mais ou menos 20% do CMO. No outro ano, a mais ou menos 30% do CMO. Aí depois você tira o CMO de referência e deixa o mercado. Então, é possível, inclusive, criar um sistema de transição
e que, inclusive, a taxa de abertura pode ser alimentada. Você não precisa pré-definir o quanto que você vai abrindo o grau de liberdade para os agentes ofertarem. Você pode dizer o seguinte, ó, se a gente aprender direitinho no primeiro ano, a gente dobra no segundo. Se não aprender, vai pagar mais um ano fechado, né? Então, estão esquemas de transição super bacanas para garantir que essa transição ocorra com qualidade, que dê tempo dos agentes aprenderem como é que joga nesse ambiente de oferta, né? Mas o grande problema para mim é que eu não consigo enxergar no horizonte que eu olho a construção desse consenso. Eu acho que não há vontade das partes envolvidas, né? Da coletividade do setor elétrico, eu não vejo isso como uma pauta. Se você olhar, por exemplo, para as principais associações, isso não é uma pauta das associações. Se você olhar para as instituições setoriais, isso não é uma bandeira muito forte carregada coletivamente, né? Então, o assunto está longe de um consenso. Ninguém está levantando essa bandeira muito forte. Eu não consigo nem imaginar o quanto tempo a gente vai precisar para construir um consenso mínimo que garanta um gol. A partir do gol, eu acho que 4 a 5 anos para implementar. Seja, né, as relações humanas, o consenso, vai demorar mais do que a parte técnica, basicamente. Bem provável. Bem provável. Provavelmente. Muito bom, Zuca. Tenho uma notícia para te dar. O nosso bate-papo chegou ao fim. Opa! Foi rápido, né? Foi muito rápido. Nem percebi passar o tempo. Estava muito agradável esse bate-papo, Bila, bom te ver, viu? Muito bom. Te agradeço demais aqui a presença. Volte sempre que você quiser, né? A gente está quase há 2 anos. Foi antes do 15 de agosto que eu te convidei, com certeza. Então faz quase Sim, 2 anos aí. Eu bastante diria que eu te tempo. convidei para essa conversa, mas que bom que deu certo, né? É isso, né? Santo de casa não faz milagre. Como a gente é amigo, a gente já se visitou, já se falou várias vezes, mas esse momento aqui para a gente dividir essas ideias com o nosso público, a gente não tinha conseguido. Fico muito feliz da gente ter conseguido hoje e queria deixar um espaço final, se alguma coisa faltou de você falar, enfim, algum recadinho final para os nossos ouvintes, qualquer coisa aí que você queira deixar como mensagem final. Talvez eu deixe essa mensagem final para os seus alunos, né, da Rede Energia, né? Trabalhar no setor elétrico é algo simplesmente maravilhoso, né? É a máquina, é a maior e mais complexa máquina que a engenharia mundial já construiu, né? Se a gente imaginar que se eu puxar um fio da tomada aqui do meu estúdio, eu vou chegar na tomada onde está ligado o seu computador aí, né? Todas as tomadas do Brasil estão conectadas, fio a fio. E tudo isso é uma máquina só que funciona em tempo real. Tipo, é simplesmente maravilhoso, cai a ficha da dimensão que é a máquina. É uma máquina, né? Isso não é o motor de um carro, não é a turbina de um avião, é uma máquina quase invisível que funciona em tempo real, que vale muito a pena se jogar, né? A gente esquenta bastante a cabeça, tem a apurreação de tudo quanto é tipo, mas é muito gratificante trabalhar no setor, ainda mais numa posição agora dentro do operador, né? Que é uma posição meio equidistantes, né, comercialmente das questões, né, e que basicamente a indústria que a gente literalmente opera suporta a vida, né, de tudo como você quiser imaginar, depende de eletricidade hoje, né? Então, ter a dimensão do impacto das atividades do dia a dia é muito satisfatório e compensa qualquer apurrinhação, né? Então, aqueles que têm interesse, né, de se aproximar aqui do NS, fique atento aos nossos canais, às mídias sociais, estamos divulgando o Vago o tempo inteiro. A gente está com alguns projetos muito bacanas em desenvolvimento, que daqui a pouco vão estar na praça aí, que vai demandar bastante conhecimento multidisciplinar. Assim, ó, os fenômenos que a gente tem que administrar e cuidar hoje, não dá para simplesmente imaginar que não, um doutor engenheiro eletricista vai dar conta de tudo, porque isso envolve desde economia comportamental até transitórios eletromagnéticos, assim. E o grau de especialidade em cada assunto desse é muito grande, mas a gente precisa da transversalidade, porque o problema é multidisciplinar
O INES não necessariamente é um lugar que só tem espaço para engenheiros e engenheiros eletricistas, né? Tem espaço também para economistas, cientistas de dados. Eu falo para a turma, inclusive, quando a gente entrar no mundo distribuído, a gente vai ter que trazer pessoal da área comportamental, porque até a gamificação pode ser um elemento é, que pode ajudar no processo da coordenação daquilo que é distribuído, né? Então, deixo aqui o meu convite aos alunos e às alunas da Rede Energia, que acompanhem o INS, fiquem atentos aí às vagas divulgadas, caso queiram juntar as forças aqui. E se não for no INS, tenho certeza que não falta empresa de alta qualidade no setor elétrico. É um excelente empregador, né? Talentos venham para o setor elétrico, a gente agradece. Quanto mais talento a gente tiver no setor, mais fácil será a nossa jornada de manter essa indústria tão importante, né, e vital para a sociedade brasileira no seu bom funcionamento. Legal, Zuca, mensagem muito bonita aí. A escola está aí pronta para ajudar você que quer se desenvolver, quer estar preparado para trabalhar aí, seja nos agentes institucionais, seja do lado da geração, do consumo, comercialização, distribuição, transmissão, enfim. A gente está aqui para isso, né? Muito legal. E antes de me despedir, queria deixar aquele recado aqui, o meu, que você já sabe, né? Se você gostou desse episódio, deixa aí os 5 estrelas, joinha, deixa aqui o seu retorno para a gente. A gente, assim, sabe que você está gostando desse tipo de conteúdo e ajuda a gente a fazer mais. E até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!